Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, bora lá resolver mais uma questão da prova de 2018. Agora uma questão dissertativa, a questão de número 30, que trata aqui de geometria analítica, tá bom? Bora lá ler primeiro essa questão, daí a gente vai ver quais as estratégias a gente vai lançar a mão aqui para resolver. Então fala assim, ó, no plano cartesiano são dados o ponto P, coordenada 0, 3, o triângulo de vértices A, B e C, com suas respectivas coordenadas, determine um ponto N sobre o eixo dos X, de modo que a reta que passe por P e N divida o triângulo em duas regiões de mesma área. Então, bora lá. Primeira coisa, vamos esboçar esse triângulo aí no plano. Deixa eu só pegar aqui um plano cartesiano. Deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu só identificar ele aqui. Aí, deixa eu aumentar. Aí. Aqui, maravilha. Então vamos lá. Olha só, vou identificar então. Aqui a gente tem o eixo Y, aqui a gente tem o eixo X. O ponto, vamos lá, cada quadradinho então tem uma unidade. 2, 3. Então aqui a gente tem um ponto P, que é o 0, 3. Depois a gente tem aqui o 0, 0, que é a coordenada A. Depois 1, 2, 3 e 0. Então aqui a gente tem o ponto B. Então aqui 3, 0. Aqui a origem, né? 0. E depois o ponto C, que é 3, 2. 3, 2. Então tá aqui o ponto C. Então a gente tem esse triângulo aqui. Então a gente sabe que isso aqui é um triângulo retângulo, tá? E ele fala que tem um ponto N, né, no eixo dos X, e ele quer saber qual é essa coordenada do N, qual é o X dele, tá? E aí tem uma reta que passa aqui por P, passa por N e divide esse triângulo em duas regiões iguais. Então aqui a gente tem região 1 e aqui eu tenho região 2, certo? E elas têm a mesma área. Então vamos já colocar aqui, ó, área 1 é igual à área 2. Vou trabalhar por enquanto com a área, depois a gente vai aí para a geometria analítica, tá? Então vamos lá. Primeiro, a área do triângulo, que é o triângulo ABC, é dada pela área 1 mais a área 2. A área 1, nesse caso, a gente sabe que isso aqui é um triângulo, né? Essa outra região aqui, 1, 2, 3, 4, é um quadrilátero. Só que ele não é aqui, né, um trapézio, tá? Então eu não tenho uma relação para ele. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um jeito de isolar esse A2. De que forma? Usando a ideia ali de que a área 2 é igual à área 1. Então aqui eu vou chamar de A1. No lugar do A2, substituo por A1. Ou seja, a área do triângulo ABC é igual a 2 vezes a área 1. E a área do triângulo ABC a gente consegue calcular, ó. Lembra, ó, o 90 está aqui. Então a base é 3 e a altura é 2. Então, base vezes a altura. Opa, deixa eu só colocar mais para cima aqui. Base vezes a altura, 3 vezes 2 dividido por 2. Simplifico, ou seja, A1 é equivalente, então, a 3 meios. Esse é o resultado da área 1. Tá. Vamos guardar
por enquanto essa área é 1. Por quê? Agora eu vou então esboçar uma coordenada para esse n. Ó. Deixa eu até colocar ele aqui. Ó. Qual que seria uma coordenada para ele? Como o n está em cima do x, vamos chamar aqui de k, né? Porque vai ser um número que vai estar nessa reta dos x aqui. K, o x dele então vale k, é um número, não sei qual é ainda, e o y é 0. Então olha só, eu sei que a altura, se eu pegar isso aqui como base, vai ser k, do 0 até esse ponto n. Vai ser essa distância é k, porque eu não sei qual é a coordenada do x aqui. Se aqui fosse 2, de 0 até 2, a base seria 2. Como aqui é k, de 0 até k é k. E a altura, então, tem que formar 90 graus com a base. Então, a altura seria esse segmento aqui, ó, correspondente a esse y aqui. Mas observe, esse ponto aqui é um ponto de interseção. Se é um ponto de interseção entre a reta verde, que é a reta PN, e a reta AC, a gente consegue determinar quem é esse ponto de interseção. Agora a gente vai lá para a geometria analítica. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser determinar a equação da reta AC. Então vamos lá, vamos determinar a equação da reta. Lembra que para determinar a equação da reta, a gente necessita de um ponto e a gente necessita aqui do coeficiente angular, tá? E aí a gente vai usar a ideia da equação fundamental da reta. Então beleza, vamos lá. Ó, o ponto A, ele tem coordenadas 0, 0. E o ponto C tem coordenadas 3 e 2. Então, eu vou determinar o m. O m é a variação de y pela variação de x. Então, eu vou fazer daqui, ó, daqui para lá. 2, que é o y, menos 0, que é o outro y. 3 menos 0, que é o outro x. Então, 2 terços. Esse é o m, que é o coeficiente angular. Então, o m já, ok. O ponto. O ponto nós temos 2. Eu tenho o 0, 0 e tenho o 3 e 2. Eu vou escolher o 0, 0. Então, como fica a nossa equação fundamental? Então, a nossa equação fundamental vai ficar y menos o y0, que é a coordenada do y do ponto, que é 0, o m, que a gente acabou de determinar, x menos o x0, que é 0. Logo, y então é 2 terços de x. Essa é a equação, então, de AC. Maravilha? Tá, vamos fazer aqui do lado. Ó. Agora, a gente vai determinar, então, a equação da reta PN. Quem são os pontos que nós temos? O ponto P é da forma 0, 3 e o ponto N da forma K0. Então o M, quem é o M de PN? Vai ser, vamos fazer daqui para lá agora, vai ser 3 menos 0, 0 menos K. Então vai ficar 3 menos K. O M então é menos 3 sobre K. Ioiô, michoxô. Y menos. Vamos escolher o ponto, que é o P, né? Tá mais fácil aqui. O Y é 3, o M é menos 3 sobre K, x menos x0. Conclusão, o Y aqui é, vou fazer a distributiva, menos 3x sobre K. Esse menos 3, vezes 0 vai dar 0. E eu vou pegar esse menos 3 e coloco ele lá do outro lado. Maravilha? Então, acabei de determinar aqui a equação de PN. Olha só, lembra que eu falei que há um ponto de interseção entre a reta PN e AC?
Logo, esse ponto de interseção eu posso igualar as duas equações de retas que eu achei, que eu vou encontrar os valores de x e de y que são comuns às duas retas. Maravilha? Vamos fazer isso então? Então vamos lá, vamos igualar agora aqui as duas. Então a gente tem aqui, ó, ponto de interseção. Então vamos lá. 2 terços de x, ó, y igual, então eu posso igualar esses dois caras aqui. Certo? Maravilha. Agora vamos lá, vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui que vai ficar mais fácil, eu acho. O mínimo múltiplo comum entre 3 e k é 3k. Então, 3k. Divido e multiplico. Divido e multiplico. 3k dividido por 3, elimina o 3, fica o k. Vezes 2, 2kx. 3k dividido por k, elimina o k, fica 3. Menos 9x. Mais 3k por 1 é 3k. Vezes 3, 9k. Então, aqui agora, a gente pode concluir o seguinte. Vou agrupar todo mundo que tem x. Então, menos 9x vem para cá, 9x, 9k. Ou seja, vou colocar x em evidência. 2k mais 9 igual a 9k. Portanto, eu já sei que o ponto comum das duas retas é 9k dividido por 2k mais 9. Vamos guardar isso aqui. E agora a gente vai achar o y. E o y, como a gente tem, como y é da forma 2x sobre 3, né? O nosso y, então, é 2 terços de x. Quem é x? 9k sobre 2k mais 9. Vou colocar entre parênteses. Então, só vou trocar a cor aqui para y igual. Aqui, olha só, como eu tenho uma multiplicação e o 9 e o 3 são múltiplos, eu já vou simplificar. Então, eu divido por 3, vai ficar 1 e 3. Agora, eu posso multiplicar aqui 2 e 3, dá 6k dividido por 2k mais 9. Opa, essa é a coordenada, então, do y. Conclusão, galera, aqui, então, o ponto de interseção vai ser dado, então, por 9k, 2k mais 9, 6k, 2k mais 9. Tá, o que ele vai ser útil para nós? Então, esse é x e esse é y. Vamos voltar lá. Vamos voltar. Por quê? Lembra que eu falei que agora a área da figura 1, a área da figura 1 é a área de um triângulo. E eu sei que a área 1 é 3 sobre 2. E esse triângulo aqui, a base dele é o K. Porque, de novo, vai de 0 até N. N, a coordenada é K0. Então, essa distância é K. A altura é esse Y aqui, que é a interseção entre as duas retas e que a gente acabou de descobrir, certo? Então, a altura desse triângulo é o Y. Então, a altura é o Y dessa interseção. Então, vamos lá. Área, aqui, ó. Área 1 é 3 sobre 2. Área 1 é base vezes a altura, que é o y, então vezes 6k, 2k mais 9, certo? Dividido por 2. Dividir por 2 é equivalente a multiplicar por meio. 3 sobre 2, certo? Agora, olha só, esse 2 aqui e esse 2 eu posso simplificar, né?
Porque se eu fizesse aqui uma multiplicação cruzada, certo? Um ia ficar em cima e o outro embaixo, tá bom? Então vamos lá. Agora k vezes 6k, 6k quadrado, dividido por 2k mais 9, isso é igual a 3. Vou colocar 1 aqui embaixo, porque agora a gente pode fazer aqui uma multiplicação cruzada. Então vai ficar 6k quadrado igual a 3 vezes 2k mais 9. 6k quadrado é igual a 6k mais 27. Vou agrupar todo mundo desse lado, sinal então oposto, né? E vou dividir todo mundo aqui por 3. Se eu dividir por 3, vai ficar 2k quadrado. Isso aqui só para facilitar as nossas contas, tá? Por isso que eu simplifico. Então essa é a nossa equação agora, uma equação do segundo grau, e a gente vai resolver essa equação. Resolvendo essa equação, a gente acha quem é o K. Então, o nosso A é 2, o B é menos 2 e o C menos 9. Então, vamos lá. Delta igual B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual 4 mais 8, 72. Então aqui deu 76. É o delta. Então quem é a incógnita aqui, a raiz, né? É K. K é menos B, então menos 2, mais ou menos raiz de 76, 2 vezes A. Portanto, K é 2 mais ou menos, vamos decompor o 76 em fatores primos, 2, 38, 2, 19, 19 é primo, 1. Raiz quadrada, então grupos de 2, sai esse 2 e fica o 19 sobre 4. Portanto, tenho duas possibilidades. O K1 é igual a 2 mais 2 raiz de 19 sobre 4. E o K2 é 2 menos 2 raiz de 19 sobre 4. Certo? Aqui eu vou dividir, ó, esse 4 divide tanto esse quanto esse. Então eu posso dividir todo mundo por 2. Se eu dividir por 2, vai ficar 1 mais raiz de 19 sobre 2. E aqui vai ficar 1 menos raiz de 19 sobre 2. Maravilha? Qual desses dois valores agora escolher? Vamos ver? Esse cara aqui é maior que zero. E isso aqui é menor que zero. Raiz quadrada de 19, 4 e alguma coisa. Aqui 4, então esse resultado vai ser positivo. Esse vai ser negativo. Então, não é esse cara aqui, né? Por quê? Porque o nosso ponto está lá no primeiro quadrante. Primeiro quadrante ali, o x é positivo, né? Então, portanto, o n é da forma 1 mais raiz de 19 sobre 2 e aqui 0. Então, achamos lá, vamos voltar lá então, só para a gente ver, recapitular, o n, né? Ele queria saber qual era a coordenada lá do n sobre o eixo dos x. Tá aí, galera, uma questãozinha bacana, dissertativa, envolvendo geometria analítica. Beleza? Qualquer dúvida, pausa o vídeo. Se de repente uma passagem ou outra aí ficou um pouco vaga, tipo, deixa seu comentário que eu volto comentando a questão, tá bom? Uma outra coisa, ajude a divulgar esse canal, tá bom? Compartilhe, curta e divulgue para os amigos. Valeu, obrigado!